qual que é a metodologia que você aplica para transformar uma cultura? Porque a gente sabe que transformar uma cultura não é um negócio da noite para o dia, né? Exige um step by step aí. A gente foi entendendo isso ao longo dos anos, na Desbrava, e aí eu comecei a amadurecer muito isso, anotar muito, sabe? Pegar ali algumas coisas que marcavam pra gente, eu anotava. E qual que é a dor principal do cara que eu ia buscar no digital? Ele quer uma presença digital mais consistente, ele quer maturidade digital, ele quer crescer seguidores, ele quer aumentar engajamento, ele quer vender no digital, ele quer estar em todos os canais. Isso tudo se resume a uma palavra, que é o quê? Consistência. Certo? Falei, poxa, legal, todo mundo quer consistência. Todo mundo. O influenciador, a marca, o veículo, que oferece serviço, todo mundo quer. Mas como que o cara consegue chegar na consistência? Tem um monte de coisa por trás, né? Ele quer o telhadinho lá bonitinho, brilhando lá em cima, mas ele tem todo ali o alicerce, né? Tem toda a construção, a decoração, toda a casa ali para construir. Falei, porra, tem um passo antes. E qual que é esse passo antes? É a customização, certo? Você precisa customizar o que você está ofertando, seja um produto ou um serviço. O influenciador customiza o conteúdo dele para o público que gosta de seguir ele, né? Então tem o cara que fala de lifestyle, tem o cara que fala de emagrecimento, tem o cara que fala de tal coisa. Eles estão customizando aquilo porque o público dele quer ver, até ele chegar na consistência. Então, o passo antes da consistência é a customização. Comunicação customizada é você fazer um anúncio patrocinado no Facebook, Google, etc., usando artes diferentes para os públicos diferentes. É um título diferente para público diferente, uma descrição diferente para o público diferente. É um post diferente para um público diferente. É um post para o Instagram, só que é outro lá para o TikTok. E é outro para o YouTube. É uma outra coisa para o podcast. Então, são coisas diferentes, né? Então, isso a gente fala muito de comunicação customizada, tá? Que é o passo antes para você alcançar a consistência. E como que você chega nessa customização do seu produto, do seu serviço, da comunicação? Você conhecer o seu ecossistema, né? E qual que é o seu... Você ter o conhecimento profundo sobre todo o seu ecossistema. E o que está dentro desse conhecimento? Clientes, concorrentes, canais, conteúdos e custos. Né? Então, você tem que ter conhecimento total sobre o seu cliente, qual é o interesse dele, qual é o comportamento, de onde veio, por que veio, o que ele quer ver, né? Dos concorrentes, mesma coisa. Qual conteúdo funciona melhor para você, qual conteúdo funciona melhor para o concorrente, quais os canais que você trabalha, quais canais ele trabalha, quais são os custos envolvidos nesses canais, de quais canais vieram seus clientes, né? A gente tem falado muito aqui sobre distribuição de conteúdo, sobre métricas por canal, né? O cara que veio ver um vídeo meu no YouTube é o mesmo perfil do cara que está indo lá no Instagram? É o mesmo perfil do cara que vai ouvir o podcast? Então, você tem que ter esse conhecimento sobre clientes, concorrentes, canais, conteúdos e custos, tá? E aí, com isso, você consegue customizar. Você não consegue customizar se você não tiver o conhecimento dessas 5 etapas anteriores, né? Desses 5 Cs. E aí, depois que você fez a customização, você tem a consistência. Então, a gente está vindo de trás para frente. E aí, a gente pensou, poxa, mas para o cara ter uma equipe, ter pessoas, ter ferramentas, operando tudo em conjunto, né? Porque isso, vocês estão no dia a dia, é muito complicado, né? O mesmo cara, às vezes fala, eu tenho aqui um social media, tá bom, o que ele faz? Ele cuida de todas as redes sociais, de todos os conteúdos, de todas as copies, de todos os anúncios. Não, ele não cuida de tudo isso. E geralmente o cara é o mesmo post para todas as mídias. Exato. Mas às vezes, fala, eu tenho sim o social media, mas esse social media, ele não faz tudo isso. Não tem como fazer tudo isso. Né? Uma coisa é arte, uma coisa é tráfego pago, uma coisa é tráfego orgânico, uma coisa é cada rede social, uma coisa é a copy de cada rede social, né? Uma coisa é os gatilhos entre as redes sociais, né? As estratégias multicanal, você pegar o cara de uma newsletter e jogar para o seu YouTube, lá no YouTube você colocar o seu canal, o seu perfil do Instagram. Essas estratégias é muito difícil fazer com uma pessoa só, né? É muito difícil você aplicar essa metodologia no dia a dia. E para você aplicar essa metodologia de conhecimento, né, com ferramentas, com pessoas, com equipe, com tudo isso, qual que é o alicerce disso tudo? Qual que é a base disso tudo? É a cultura. Cultura orientada a dados, cultura de dados, em tudo.
não só no marketing, mas em vendas também, né? Então, o cara de vendas, para ele vender mais, que é a consistência, ele tem que ter uma customização da comunicação dele, do pitching de vendas, de tudo, né? Como que ele oferta o produto para o cliente. Mas antes disso, ele tem que conhecer o cliente, como que o concorrente faz, quais os canais que ele trabalha, qual que é o conteúdo, quais são os custos. Em vendas é a mesma coisa, né? Logística, mesma coisa. Planejamento estratégico, mesma coisa. RH, mesma coisa. Todos os departamentos da empresa passam por todas essas etapas. E se todos eles tiverem envolvidos na mesma cultura de orientação a dados, partindo lá do CEO, com toda a diretoria, com toda a empresa orientada a dados, como um Airbnb, como um iFood, como a Rappi, como o Mercado Livre, como todo mundo, né? Eu lembrei muito disso quando eu fui visitar o Airbnb. Eu perguntei para o cientista de dados lá, né, sobre cultura e tudo. Até a mulher do cafezinho tem a cultura de dados. Você chega para ela e pergunta, quantos cafés você serviu hoje? Olha, no primeiro andar eu servi 14, que foram 2 a mais do que eu servi ontem. No segundo andar eu servi 35, mas é porque teve um evento. Esse evento acontece só uma vez por mês, então eu sei que toda quinta-feira eu vou servir o dobro de cafezinho. No terceiro... Você entende? É a cultura de todo mundo ali. Então, ela entende quantos cafezinhos ela está servindo, quanto que isso é versus o mês anterior, a semana anterior, o dia anterior, né? Quando tem evento, que ela trabalha com previsibilidade, né? Todo mundo pode trabalhar com essa cultura. Então, a gente entrou muito nesse negócio. Falou assim, poxa, é na cultura que a gente tem que entrar, né? É na cultura, depois que você implementou tudo aquilo, o cara vai partir para o conhecimento. Aí ele vai falar, pô, mas como que eu faço para conhecer o meu cliente, meu concorrente, meus canais? Tem alguma ferramenta? Eu conheço uma, eu conheço a Desbrava. Né? Então, é a segunda etapa. Então, qual era dos dados? Eu estou na cultura, né? Gerando conteúdo, treinamento, curso, consultoria. A gente está criando um processo de aplicar nas empresas para elas terem a cultura de dados. A gente já está com alguns projetos bem legais em mercados diferentes. E aí, quando o cara quiser chegar no segundo C, né, que é o C do conhecimento, ele vai querer usar uma ferramenta. E aí tem a ferramenta da Desbrava. No terceiro C, que é de comunicação customizada e depois na consistência, quem que entra? Entra uma crowd, por exemplo, né? Sim. De chegar com as estratégias, de chegar com os freelancers, chegar com o job em si, né? De tráfego pago, de fazer o site, fazer a landing page, fazer os gatilhos. Aí tem um monte de gente envolvida. Então, eu acredito muito nesse processo, nessa metodologia.